Radar. Radar, um programa da Regional Latino-Americana da UITA. Hoje conversamos com a doutora Noêmia Porto, juíza do trabalho e presidenta da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a ANAMATRA. Ela vem falar sobre os possíveis impactos de uma mudança na NR36, norma que regula o setor de abate e processamento de carne no Brasil, que apesar de ser uma norma relativamente nova, tem reduzido um importante número de acidentes e lesões ocupacionais em um dos setores que mais adoecem trabalhadores e trabalhadoras no país. Então, doutora Noêmia, por que a ANAMATRA faz uma defesa tão forte da NR36? Na verdade, até 2013, que é o ano do advento da norma regulamentadora número 36, o que nós vimos assistindo dentro do Poder Judiciário brasileiro era o aumento do número de casos em que se debatia o adoecimento, a mutilação de trabalhadores e outras situações de violação do meio ambiente laboral. Em 2013, veio a norma regulamentadora número 36, e embora ela não tenha resolvido de uma vez por todas todos os problemas ambientais laborais, é fato que houve um incremento, uma melhoria na condição de trabalho no setor de frigoríficos, notadamente porque houve maior clareza quanto ao aspecto das pausas e dos demais elementos ergonômicos de trabalho. Isso deu para a Auditoria Fiscal do Trabalho no Brasil maior segurança na atuação preventiva repressiva na fase administrativa e, da mesma forma, um melhor horizonte de interpretação para os juízes e para as juízas que lidavam com esses processos nos casos concretos. E houve, estatisticamente falando, uma diminuição dos casos que nós vimos de adoecimento e de mutilações e de outras reclamações vinculadas ao meio ambiente laboral. É uma norma relativamente recente, mas que já vinha dando alguns resultados positivos. Eles são suficientes? Não, eles não são. Nós não podemos dizer que no Brasil nós temos uma total integridade do meio ambiente do trabalho no setor de frigoríficos, mas nós tivemos uma melhora. E quando ainda estamos experimentando essa gradativa melhora, esse gradativo incremento nas normas de segurança ambiental, veio a notícia de que se pretende a revisão da norma regulamentadora. Veja, nós não somos contrários à revisão de normas regulamentadoras. De fato, normas regulamentadoras, de tempos em tempos, elas precisam ser revisadas porque elas podem tender à desatualização. Porque os segmentos econômicos são dinâmicos, o setor produtivo é dinâmico, o modo de trabalho é dinâmico. Mas quando se fala na revisão, ela precisa estar baseada, primeiro, em estudos técnicos bastante abalizados, que possam orientar a melhoria das regras de segurança. E não é isso que está sendo discutido. Ninguém está com os dados estatísticos com a pretensão de incrementar a ergonomia laboral pela norma regulamentadora 36. Não é isso que está sendo discutido. O que está sendo discutido é a possibilidade da redução e até da eliminação de pausas ergonômicas e de pausas térmicas no setor de frigoríficos. E o que a estatística e a história mostram é que isso vai piorar o quadro de adoecimentos e acidentes. Quais seriam os principais impactos de uma revisão da CNR no atual cenário de perda de direitos que vem vivendo o Brasil desde a reforma trabalhista? Eu antevejo consequências ruins em diversos campos. O primeiro deles é justamente o da insegurança jurídica. Por quê? Retrocedendo em norma regulamentadora, que é uma norma infraconstitucional,
eu já antevejo quantos debates judiciários nós teríamos no Brasil, quanto à ilegalidade dessa mudança, quanto à inconstitucionalidade dessa mudança e quanto à reinterpretação da consolidação das leis do trabalho. Ou seja, a gente piora o ambiente de insegurança jurídica no que diz respeito à proteção de trabalhadoras e trabalhadores em frigoríficos. O outro aspecto é que a gente não pode negar uma tendência mundial, ao menos no que diz respeito aos países do capitalismo avançado, de procurarem orientar uma ideia de desenvolvimento econômico sustentável. E vai agredir a imagem da indústria brasileira, uma indústria brasileira no setor de alimentos descompromissada com o meio ambiente laboral. Isso certamente terá impactos a médio e longo prazo no nível do consumo, daquilo que se espera como o que a gente pode chamar de um consumo verde. Antes a gente chamava consumo verde apenas para pensar o compromisso com o meio ambiente natural. E hoje a ideia do consumo verde, ela transcende o meio ambiente natural e passa a pensar a questão, por exemplo, do meio ambiente laboral. Então, nós temos este problema. E o outro, evidentemente, a sobrecarga da previdência brasileira com o aumento de doentes e de adoecimentos em razão do trabalho, com cobertura previdenciária. Vez por outra, se fala do rombo da Previdência. Ora, como corrigir o rombo da Previdência se eu tenho segmentos econômicos que, pelo retrocesso de normas protetivas, podem tender a jogar mais doentes para esse ciclo vicioso entre trabalho e adoecimento, né? E uma piora, evidentemente, na qualidade de vida de trabalhadores e suas famílias que dependem desse setor econômico para viver. A senhora fala sempre de que a linguagem nunca é neutra. E quando o setor empresarial fala de harmonização das NRs, exatamente do que está falando? Quando se discute publicamente um tema como esse, que não é do interesse só dos frigoríficos, não é interesse só dos trabalhadores, é o interesse geral da sociedade, né? Quando se discute um assunto como esse, é necessário agir com muita transparência. E, por vezes, quando a gente denuncia que o que está em jogo são pausas térmicas, o que está em jogo são as condições laborais, o que está em jogo é o meio ambiente do trabalho, alguém contra-argumenta, notadamente o setor empresarial contra-argumenta, dizendo não, o que está acontecendo é só uma revisão de normas regulamentadoras com a finalidade de harmonização, com a finalidade de desburocratização, com a finalidade de simplificação. Ora, a linguagem, nenhuma linguagem ela é neutra, não existe linguagem neutra. O que se esconde por trás da ideia de harmonização, desburocratização e simplificação, na verdade, é a tentativa de retrocesso no patamar de direitos. Harmonizar para quê? Na perspectiva de quem? Desburocratizar sob que ótica? Simplificação, como assim? Né? Então, dizer que harmoniza, desburocratiza e simplifica, na verdade, no Brasil de hoje, essas expressões têm uma alta carga ideológica e, normalmente, está voltado a tentar justificar a redução de direitos historicamente conquistados. A esse discurso de desburocratizar, simplificar, nós estamos assistindo esse discurso há bem mais do que meia década. Então, eu costumo dizer que isso não é exatamente um problema de um governo ou de um partido político. E ele precisa ser abraçado como um problema da sociedade, em geral. Muito obrigada pelo seu tempo, doutora Noemi, pela sua clareza conceitual. A UITA, junto com suas filiadas no Brasil, CNTA e CONTAC, estão com uma campanha internacional de defesa da NR36, e a participação da ANAMATRA, sem lugar a dúvidas, é muito valiosa para nós. Representando os magistrados e as magistradas do trabalho de todo o Brasil, o que eu posso dizer é que a gente tem reafirmado constantemente o nosso compromisso com a proteção do meio ambiente laboral em todo e qualquer segmento econômico, o que inclui a discussão do setor frigorífico.